Olá e bem-vindos. Hoje vamos fazer aqui uma análise um pouco diferente. Temos um documento que desafia uma doutrina bem central para muita gente, a Trindade. Exato. A nossa fonte é um texto chamado Refutando a Doutrina da Trindade. E a ideia aqui é tentar perceber os argumentos que ele apresenta, sabes? Sobre as origens bíblicas, o desenvolvimento histórico, a perspectiva do autor, no fundo. É importante dizer, né? A doutrina tradicional da Trindade geralmente fala de um Deus único que existe em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, co-iguais, co-eternos. Certo. E é essa formulação que a nossa fonte contesta. Precisamente. É um tema delicado, claro, e o nosso objetivo aqui não é tomar partido, longe disso, é só apresentar e tentar entender o que está neste material específico. Ok, vamos lá então. Vamos, acho fundamental abordar estes temas com uma mente analítica, dispostos a olhar para as fontes, mesmo que discordemos. Entender como um argumento é construído é sempre útil. Concordo. Então, vamos ao ponto principal do documento. A alegação de que a Trindade, como a gente conhece, formulada assim, não está, explicitamente na Bíblia. Uhum. O texto insiste muito naquela ideia do assim diz o Senhor, que tudo tem que ter essa base clara. Sim, é um critério central para a fonte. Ela até estabelece regras baseadas na própria Bíblia, né? Precisa de mais de uma testemunha, cita Mateus, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, lembra Isaías, e que a base tem que ser apóstolos e profetas, como em Efésios. Ok, então ele cria essa estrutura. Exato. E com base nisso, conclui que, olha, nem Jesus, nem os apóstolos ensinaram a Trindade como ela é definida depois, e a palavra Trindade, de facto, não está lá. Ainda cita Gálatas sobre não aceitar outro evangelho. Interessante essa abordagem metódica logo de início, define as regras do jogo, por assim dizer. Pois é, mas atenção, um ponto importante. O autor não nega Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz que crê neles. Ah, então qual é a diferença? A diferença está na interpretação da relação entre eles. Para a fonte, o Espírito Santo é o próprio Deus único. Cita João 4,24, Deus é Espírito. E que esse Deus se manifestou em carne. Usa Atos 20, 28, falando do sangue de Deus para apoiar isso. Ah, entendi. Então não são três pessoas distintas, mas sim manifestações ou títulos desse Deus único. É por aí que vai a argumentação dele. Uma unicidade absoluta. Certo. E isso leva-nos à parte histórica que o documento apresenta. A ideia de que a doutrina se desenvolveu depois dos apóstolos. Sim, a análise dos concílios é bastante crítica. Nicéia 325. O texto pinta Constantino como um líder político mais preocupado com a unidade do império do que com teologia. Diz que ele nem era batizado na altura. E que teria influenciado a decisão. Sim, que teria presidido e até pressionado pela aceitação do termo consubstancial, aquele da mesma substância que o Pai. A fonte diz que Nicéia afirmou a divindade de Cristo, mas, olha, não fechou a questão da Trindade, nem definiu o Espírito Santo, só lançou a base. Ou seja, um começo meio político na visão da fonte. Essa é a leitura que o documento faz. Depois, Constantinopla, 381. Convocado por Teodósio. Aí sim, diz a fonte, o Espírito Santo foi elevado ao mesmo nível. É quando a Trindade começa a tomar forma. Mas ainda não estava consolidada. Não, segundo o texto, ainda enfrentava oposição. E depois fala do credo atanasiano, aquele que define mesmo: adoramos um só Deus em Trindade. A fonte questiona a autoria, a data, sugere que é bem mais tardio, século V, e só usado na liturgia muito depois. E cita outras fontes para apoiar isso. Cita, sim. Menciona a Enciclopédia Americana, falando em desvio, um tal E.W. Hopkins, dizendo que foi, em grande parte, uma questão de política eclesial. Entendo. A narrativa é de um processo longo, gradual e com muita influência externa à revelação bíblica, digamos assim. Exatamente, essa é a linha. E o documento liga isso àquelas profecias sobre apostasia, sobre um desvio da fé original. Liga assim, interpreta várias passagens do Novo Testamento como alertas para isso. Atos 20 sobre lobos cruéis, 2 Pedro 2 sobre falsos doutores e heresias, 1 João 4 para provar os espíritos, 2 Timóteo 4 sobre não suportar a sã doutrina e até a parábola do trigo e do joio. A ideia seria que essa apostasia abriu a porta para Doutrinas não bíblicas entrarem, como a Trindade, na visão da fonte. E além dessa dinâmica interna de apostasia, ele aponta também influências de fora.
do paganismo. Ah, sim, esse é um ponto fortíssimo no texto. Argumenta que a ideia de deuses em tríades era muito comum antes do cristianismo. Babilônia, Egito, Índia, Grécia, Roma. Dá exemplos concretos. Muitos. Cita historiadores como Will Durant, ligando a ideia ao Egito, Edward Gibbon, falando de corrupção por ideias pagãs e platónicas. Menciona dicionários de religião. A ideia central é: o conceito de um Deus tripartido não era estranho ao mundo onde o cristianismo cresceu. Então, basicamente, uma acusação de sincretismo. De mistura. Exato. Sugere que, à medida que a Igreja se organizava e interagia com essas culturas, especialmente com filósofos convertidos e com a estrutura do Império Romano, essas ideias de tríades que já existiam foram, absorvidas. Adaptadas. E menciona tríades específicas. Sim, Brahma, Vishnu, Shiva, na Índia, a tríade capitolina em Roma, Júpiter, Juno, Minerva, deuses egípcios. A filosofia de Platão. A fonte até cita um autor trinitário, Arthur Weigel, que teria dito que a origem do conceito era pagã e que Jesus nunca o mencionou. Uau! É uma linha de argumentação bem contundente nesse ponto. Sem dúvida. É um dos pilares da crítica. Ok. Agora, e aquela resposta comum de que a Trindade é um mistério? Como é que a fonte lida com isso? Rejeita completamente. Pergunta: onde é que a Bíblia fala do mistério da Santíssima Trindade? Diz que essa frase não existe. E o que propõe em troca? Aponta para outro mistério, o mistério da piedade, lá em Timóteo 3,16. E interpreta isso como Deus manifestado em carne, ou seja, Jesus Cristo. Ah, então o foco do mistério muda. Exato, o verdadeiro mistério bíblico para a fonte não seria a relação entre três pessoas divinas, mas sim a encarnação do Deus único. E para mostrar que Jesus é esse Deus único, cita versículos como Romanos 9.5, 1 João 5.20 e Colossenses 2.9, que diz que toda a plenitude da divindade habita nele corporalmente. Faz sentido dentro da lógica do documento. E como ficam aquelas passagens tipo "Eu e o Pai somos um" ou "Quem me vê a mim vê o Pai", que parecem indicar uma distinção? Boa pergunta. João 10,30. Eu e o Pai somos um. É interpretado não como duas pessoas em unidade de propósito, mas como uma unidade de natureza. O Deus Espírito habitando no homem-corpo. É uma união essencial, não de pessoas. E o "Quem me vê a mim vê o Pai"? João 14,9. É explicado dizendo que Deus é espírito invisível, certo? Cita 1 Timóteo 6,16. Então, a única forma de ver ou conhecer o Pai é através da sua manifestação visível, que é Jesus. Ver Jesus é ver a expressão visível do Deus invisível. Entendi. Então Pai, Filho e Espírito Santo seriam mais como papéis? Títulos? Isso. Títulos, ofícios, manifestações do único Deus em diferentes momentos ou aspectos da redenção. Deus como Pai ao criar o corpo, esse corpo sendo Filho, e Deus habitando nesse corpo e na Igreja como Espírito Santo. É essa a ideia. Ok. Mas e aquelas passagens onde os três parecem agir juntos e distintos? O batismo de Jesus, por exemplo. Sim, o batismo em Mateus 3. A fonte diz que não são três pessoas ali. A voz do céu e a forma de pomba seriam manifestações do único Deus Espírito, e que eram sinais para João Batista identificar Jesus, como diz em João 1. E levanta alguma questão teológica sobre isso? Levanta, diz assim: se Jesus foi concebido do Espírito Santo, como diz Mateus 1, e a voz do céu diz: este é o meu filho amado, que é o Pai falando, então o Espírito Santo seria o pai daquele corpo humano, certo? Como pode ser ao mesmo tempo uma terceira pessoa distinta do Pai? Vê a contradição na ótica da fonte. Vejo a lógica do argumento. E a grande comissão, Mateus 28:19. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o foco é no singular, em nome, não nos nomes. Argumenta que Pai, Filho, Espírito Santo são títulos e não nomes próprios, e que o nome singular que representa toda a autoridade e engloba esses títulos é Jesus. E diz que os apóstolos fizeram isso. Alega que sim, que eles entenderam a ordem dessa forma e, por isso, batizavam explicitamente em nome de Jesus, citando vários exemplos em Atos. Certo. E a bênção final de 2 Coríntios 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo. Interpreta não como uma definição de Deus, mas como 3 bênçãos ou aspectos da relação de Deus conosco. A graça que vem por Jesus, o amor que é de Deus, o Pai, e a comunhão que é mantida pelo Espírito. O Espírito como o agente dessa comunhão. E reforça isso de alguma maneira? Sim, apontando que Paulo, na maioria das suas saudações nas cartas, só menciona Deus Pai e Jesus Cristo. Omite o Espírito Santo. E a fonte pergunta: se Paulo o visse como uma pessoa divina co-igual, não o incluiria sempre? Isso para a fonte é um indício. Percebe-se que o fio condutor de tudo isto é mesmo a unicidade absoluta de Deus. É a tecla em que mais batem. Sem dúvida alguma. O monoteísmo estrito é a base. O documento está cheio de citações do Antigo Testamento sobre isso. O Shema, claro. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6.4. E muitas de Isaías. Fora de mim não há Deus. Antes de mim Deus nenhum se formou. Eu sou Deus e não há outro. E no Novo Testamento? Destaca Jesus citando o Shema, em Marcos 12, e aquela passagem forte de Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demónios o creem e estremecem. E qual o argumento que tiram daí? Que a crença na unicidade é tão básica, tão fundamental, que até os demónios a reconhecem. Contrasta isso com o que a fonte vê como a complexidade não bíblica da Trindade, que nem os demónios professariam, digamos assim. É um argumento retórico forte. O documento também faz uma ligação entre a Trindade, a Igreja Católica e depois o protestantismo. Faz, sim, traça uma linha histórica, diz que a Trindade virou dogma oficial nos concílios da Igreja Romana, que por sua vez teria sido influenciada pelo paganismo romano, tipo substituindo a tríade de Júpiter, Juno, Minerva pela do Pai, Filho e Espírito Santo. E menciona a imposição disso. Menciona o Edito Teodósio, que teria imposto a crença na Trindade aos cristãos católicos e perseguido os outros como hereges. Depois, argumenta que a reforma protestante, com Lutero e outros, apesar de romper com Roma em muitos pontos, acabou por manter a Trindade. Herdaram-na do catolicismo. E apresenta alguma evidência mais recente disso. Cita um documento que atribui à CNBB, a Conferência dos Bispos do Brasil, que supostamente usaria o batismo em nome da Trindade como ponto de união ecumênica, ligando a prática protestante ao dogma católico. A conclusão da fonte é que os evangélicos herdaram a Trindade de Roma, não dos apóstolos. Seria um ponto de ligação entre a mãe católica e as filhas protestantes. Entendi a linha de raciocínio. E, para terminar, a fonte faz uma comparação direta entre Jeová, o YHWH do Antigo Testamento, e Jesus. Por quê? O objetivo é claro, mostrar que são um mesmo e único ser divino. É para reforçar a ideia de que Jesus não é uma segunda pessoa, mas sim a manifestação do Deus único do Antigo Testamento. Como faz isso? Listando características. Exatamente. Pega em títulos e atributos de Jeová no Antigo Testamento e mostra que os mesmos são aplicados a Jesus no Novo. Coisas como, ambos são chamados primeiro e último, Alfa e Ômega, ambos são o único Salvador, o Criador, o Pastor, o Eu Sou. A ideia é mostrar uma identidade total. Se Jesus tem todos os atributos de Jeová, então ele é Jeová manifestado. Elimina a necessidade de 2 pessoas distintas. Na visão da fonte, sim. Ok. Então, tentando resumir tudo que analisamos deste documento. A fonte argumenta forte contra a Trindade tradicional, diz que falta base bíblica explícita, que não cumpre os critérios da própria Bíblia para ser doutrina, apresenta um desenvolvimento histórico que teria acontecido depois dos apóstolos, muito influenciado por política, por Constantino e por ideias pagãs que já existiam. Correto. Uma visão bem crítica dos concílios. Reinterpreta passagens-chave da Bíblia, como o batismo de Jesus, a grande comissão, para encaixar na sua visão unitária. Sim, oferece leituras alternativas para textos que normalmente são usados para apoiar a Trindade. E o ponto central, repetido várias vezes, é a defesa da unicidade absoluta de Deus, identificando Jesus como a manifestação plena desse Deus único e vendo Pai, Filho e Espírito Santo mais como títulos ou modos de Deus agir. Certo. Exatamente essa é a síntese. A conclusão do documento é que a Trindade clássica, com 3 pessoas em um Deus, não seria o ensino original de Jesus e dos apóstolos. Seria um desenvolvimento posterior, moldado por história, filosofia e política, em contraste com o monoteísmo estrito que a fonte defende como sendo a doutrina bíblica verdadeira. O Deus único, que se manifestou como Pai na criação,
como Filho em Jesus para a redenção e como Espírito Santo na Igreja. Sem dúvida, uma perspectiva que avala séculos de teologia cristã estabelecida. E como dissemos no início, o nosso objetivo aqui foi só mesmo explorar e apresentar os argumentos deste material específico, para que quem nos ouve possa, enfim, ter mais elementos para pensar sobre o assunto. Exato. E talvez, só para deixar uma última reflexão, algo que esta análise histórica e interpretativa suscita. Considerando essa jornada que a fonte descreve e as diferentes formas de ler as Escrituras, um ponto interessante para pensar depois poderia ser como é que as estruturas teológicas, depois de estabelecidas e enraizadas numa tradição, acabam por influenciar ou até moldar a forma como as próprias Escrituras são lidas e compreendidas pelas comunidades ao longo do tempo. Fica a pergunta, né?